Olá, meus preciosos, graça e paz. Venho aqui agradecer a todos vocês, a igreja, os amigos que colaboraram, que cooperaram na conquista das 1000 inscrições. Então quero convidar você para que agora retomemos formando um grande exército na conquista daquelas pessoas que serão alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Muito obrigado por seu gesto, muito obrigado por seu esforço, seu carinho e sua dedicação. Tudo isso mostra que você tem amor às vidas e quer ver o reino de Deus se propagando na terra. Muito obrigado, Deus abençoe. Shalom, nós somos a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em Natal, Rio Grande do Norte, e é um prazer imenso entrar no seu lar, levando o doce e maravilhoso Evangelho do Senhor Jesus Cristo para as suas vidas. Que você possa se sentir abençoado com tudo aquilo que a Palavra do Senhor tem para trazer ao seu coração, à sua vida, na vida da sua família. Que possamos usar desse momento para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Eu sou Robson, integrante do Ministério de Louvor, e convido você a juntos adorarmos ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-lo a adentrar na sala do trono e adorar ao Senhor Jesus Cristo, aquele que está entronizado, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, e o que tenho te entrego, ó Deus. As minhas mãos, purificar
Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.
Olá, meus preciosos, Shalom. Que dia especial, que tempo importante para as nossas vidas, estarmos reunidos para louvar ao Senhor. Acabamos de ouvir canções tão tremendas que falam aos nossos corações. Quero nesta hora dar a saudação de boas-vindas a todos, meus irmãos, meus amigos, Igreja amada. Queremos aproveitar este tempo para celebrar ao que é digno de honra, de glória e de louvor. Vamos nesta hora entregar ao Senhor este momento de louvor que acabamos de viver. Agradecendo a Ele por todos os dízimos e as ofertas trazidos para o tesouro da igreja, e nesta hora aqui nós vamos consagrá-lo para o bom uso na causa do Mestre. Queremos também manifestar a nossa gratidão diante de Deus pelos nossos amigos, todos aqueles que se inscreveram, que marcam presença conosco. Hoje vamos abrir o nosso coração. Com certeza Deus tem uma palavra para o íntimo do nosso ser. Iremos descobrir hoje a verdadeira razão, o verdadeiro sentido porque estamos na terra. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento que é tão especial para nós, onde podemos chegar aos nossos irmãos, a igreja reunida, os nossos amigos, todos aqueles que estão reunidos nesta hora, conectados conosco, para juntos celebrarmos ao Senhor. Celebrarmos o teu nome, ó Altíssimo, declararmos as tuas maravilhas,
porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Muito obrigado por este grupo de louvor. Muito obrigado, Senhor, porque eles têm nos abençoado neste dia. E a minha oração é que cada um seja cheio do teu Espírito e que possa, através da música, através do louvor, através da adoração, enlevar muitas vidas e que, através desse momento especial, possamos compreender o verdadeiro propósito, o verdadeiro projeto de Deus para as nossas vidas. Queremos te agradecer nesta hora por todas as provisões financeiras que o Senhor tem trazido para suprimento da sua obra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que tem demonstrado obediência, lealdade, generosidade. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que de alguma forma têm procurado conhecer este trabalho, este culto, esta igreja, conhecer tudo aquilo, Senhor, que nos faz dar sentido à tua obra na terra. Obrigado nesta hora também, porque sabemos desde já que o Senhor está conosco neste momento da ministração. Eu oro para que todos aqueles que estão a nos ouvir nesta hora recebam, Senhor, esta palavra do teu coração. Aleluia, para o coração de cada um de nós. Dá-nos, Senhor, nesta hora, postura de aluno, postura de discípulo, que se queda aos pés do seu mestre para receber os seus ensinamentos. Fala conosco, Senhor. Fala com os nossos amigos, fala com a igreja. Muito obrigado. Colocamos diante de ti as nossas vidas. Usa-nos como teus canais para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e meus amigos, hoje eu gostaria de trazer para vocês um tema, que ouvimos muito, chamado propósito, Propósito. Todos nós sabemos o que é um propósito. Viver esta vida sem um propósito, propósito pessoal, propósitos familiares, enfim. O que é um propósito? Quando falamos de propósito, estamos falando daquilo que queremos alcançar, aquilo que se busca atingir, chamam de objetivo. Viver nesta vida sem objetivo claro, deixa-nos indefinidos e, portanto, sem rumo, sem direção. E hoje nós queremos falar um pouco sobre propósitos. Não propósitos pessoais, todos devemos ter. Propósitos financeiros, objetivos da vida, Família, profissão, qualidade de vida, uma longevidade, não é verdade? Uma idade adulta, já idosa, onde a gente possa viver, com essa paz interior, com essa tranquilidade. Por quê? Porque, na verdade, nós sabemos que a nossa vida, ela depende muito do suprimento. Suprimento financeiro, esse suprimento emocional, daí, portanto, a família, Deus ama família porque Ele é comunidade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre propósito. E aqui eu queria falar sobre dois propósitos. O propósito de Deus e o propósito do homem. Pronto, estão aí, portanto, dois propósitos diante de nós. É comum Deus colocar diante do homem, propostas, caminhos, e Ele prontamente sugere para que cada ser humano faça uma boa escolha. Está escrito na palavra de Deus: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição.
a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Muito bem, vamos falar um pouco sobre o propósito de Deus. Glória a Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada ser humano. Nosso cantor sacro, Vitorino Silva, ele, numa de suas músicas, ele diz: Deus tem um plano em cada criatura. E aí ele prontamente completa sua poesia dizendo: às aves ele dá o céu, e enfim, a cada rio ele dá o leito, e para nós, glória a Deus, para cada um de nós, ele deu um propósito, ele traçou um caminho. Por isso há necessidade de nós exatamente colocarmos as nossas vidas diante de Deus. Aleluia. Vamos ver um pouco a declaração do apóstolo Paulo aos crentes, aos irmãos lá da cidade de Roma. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, aí está falando de sua presciência, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aí há um propósito. Glória a Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Daqui descobrimos algo. Qual o propósito de Deus? Formar na terra uma grande família. Aleluia. Ele, quando falou para Abraão, ele, quando falou para Moisés, ele sempre falou meu povo. Ele falou de povo. E, na verdade, no original, lá no hebraico, significa família. Portanto, o propósito de Deus é formar na terra uma grande família. Está escrito no livro do profeta, que diz o seguinte, que nós somos chamados ou formados para o louvor da glória do Senhor. Então, veja bem, aqui, nesse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29, nós encontramos o apóstolo falando tanto da sua presciência divina, como do seu propósito. Predestinar significa destinar de antemão. Portanto, aqui temos o alvo estabelecido pelo Criador, que nos tornemos ou nos tornássemos conformes, ou seja, com a forma de amoldados à imagem do seu Filho. Cristo Jesus não é apenas o referencial de conduta, mas o alvo. Por isso está escrito olhando para Jesus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Devemos, portanto, tornar-nos parecidos com ele. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Crescer até a sua estatura perfeita, a estatura completa de Cristo Jesus. Para isto, meus amados irmãos, meus queridos amigos, Deus enviou Jesus, pois antes trazíamos conosco a imagem do pecado, a imagem de Adão, não é verdade? Portanto, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Depois que Adão cai na desobediência, que Adão peca contra Deus, está escrito literalmente, e Adão gerou um filho, conforme a sua semelhança. Ou seja, a partir de então, aí começa toda uma descendência de pecado. A presença de Deus, a santidade de Deus se afastara do homem, desde o momento em que ele decidiu, escolheu seu próprio caminho. Aleluia. Por isso, Deus enviou Jesus. Por quê? Para nos, aleluia, levar a imagem, o caráter, do Senhor Jesus Cristo. Porque antes nós trazíamos a imagem do pecado, a imagem de Adão. Por isso está escrito, o primeiro homem Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, referindo-se a Cristo, porém é espírito vivificante.
Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do que é celestial. Compreendendo melhor este texto da palavra de Deus, a Bíblia diz que todos pecaram, portanto destituídos estão da glória de Deus. Cada um, à semelhança de Adão, produziu pecado. Práticas, pensamentos, propósitos até, condutas, enfim, comportamentos, testemunhos, todos demonstrando a nossa origem. Lembram-se de Davi? Quando ele falava, dizia: porque eu nasci em pecado, pois em pecado me concebeu a minha mãe. Aí há um estudo a respeito de toda esta palavra de Davi, sua história, sua família, mas originariamente ele está se referindo de que, como todo ser humano, que à semelhança de Adão trouxe consigo a marca do pecado. Muito bem, esta é a explicação, ou seja, a razão de que Jesus deu a Nicodemos sobre a necessidade de um novo nascimento. Disse Jesus para o doutor Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando Nicodemos procurou Jesus certa noite e perguntou para ele: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus ouviu aquilo e disse: necessário te é nascer de novo. E ele ficou um tanto truncado, travado com aquela palavra de Jesus. E ele foi para a racionalidade mais simplória possível. Ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar ao ventre de sua mãe e nascer, ou seja, renascer, nascer de novo? Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode. Primeiro momento disse ver o reino de Deus. No outro instante ele disse herdar o reino de Deus. Muito bem. Vejam, para cumprir o propósito de Deus na terra, uma família com o DNA de Jesus, portadora do caráter de Cristo, com propósitos divinos claros, fazer cumprir na terra o projeto de Deus, construir, gerar uma grande família espiritual. Para que isso se tornasse possível, Deus enviou o seu Filho para exatamente aqui comprar-nos do domínio, do poder, do pecado, da escravidão, arrancar-nos daquela prisão terrível e nos transportar para o reino do seu Filho amado. O que significa isto? É que todo ser humano que conhece o propósito divino sabe que para viver ou cumprir este propósito na terra é preciso ser trabalhado lá na sua origem, ou seja, a semente do pecado, a semente dominante do pecado, da desobediência, da rebelião contra Deus, da resistência à palavra do Senhor. Essa semente maligna, ela precisou
e precisa ser arrancada do centro, do íntimo, do coração do homem. Ao nascer da carne, ou seja, naturalmente, cada ser humano herdou a natureza do primeiro Adão. A única forma de deixar de reproduzir a primeira matriz é ser gerado de novo, é ser regenerado, renascido. Mas esse novo nascimento não se dá na dimensão natural, e sim na espiritual. Lamentamos muitas vezes as pessoas com quem nós nos relacionamos e falamos de Jesus, do amor de Deus, da salvação de Deus, da transformação de Deus e das libertações que o ser humano precisa. Eles normalmente levam para o lado de deixar de produzir, deixar de fazer algo. Ou seja, muitos acham que o maior problema da vida dele é porque fumam, é porque bebem, é porque tem qualquer uma outra prática. E eles acham que pecam porque fazem isto. Lê do engano. As pessoas têm tais práticas pecaminosas, né? Porque elas já são pecadoras. Todos pecamos. Todos pecaram. Por isso, já ouvi muitas pessoas dizer, não, eu uso isso, eu pratico isso, mas eu deixo na hora que eu quiser. Como se ao abandonar aquela prática pecaminosa, ele já está livre, portanto, reconhecendo-se merecedor do céu, da salvação, das provisões de Deus, das bênçãos e etc. Olha, senhoras e senhores, essa dimensão da mudança, ela não é natural, não é por esforço humano. A palavra de Deus nos diz que pela graça de Deus nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa obra da regeneração refere-se à presença do Espírito Santo, convencendo-nos, né, do homem pecador e mostrando o projeto, o propósito de Deus. E esse propósito de Deus começa pelo ouvir a palavra, arrepender-se dos pecados, tornar-se um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus e, à semelhança do seu mestre, assumir o propósito de Deus na terra. Quando Cristo disse que quem nasce do Espírito é Espírito, não definiu apenas quem é o responsável pela nova criação, mas a natureza desse acontecimento, ou seja, é espiritual. Glória a Deus, é preciso nascer espiritualmente, é preciso acordar para Deus e reconhecer que foi por causa do pecado e da desobediência que esse espírito humano ficou morto. Ou seja, houve uma quebra do relacionamento espiritual, né? Esse é o propósito de Deus. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Glória a Deus. E qual é o propósito do homem? O propósito do homem é estar no seu próprio propósito. É aquilo que eu quero, é aquilo que eu gosto, é aquilo que me satisfaz. Pronto, né? Quando falamos do propósito do homem, queremos tomar aqui uma pessoa para tornar a referência da nossa pregação. Vejam bem, gostaria de falar-lhes um pouco sobre o profeta Jonas. Todos nós sabemos, livro do profeta Jonas, capítulo 1 está escrito: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E ali o Senhor instruiu o profeta, o seu profeta, para que ele fosse. Ele não disse que não iria.
A palavra de Deus diz, nos fala, em que ele, ao ouvir a mensagem, Deus deu tudo. Deu a ordem, deu a mensagem, deu a temática. Portanto, estava com Jonas agora o propósito de cumprir. E nos diz a palavra de Deus que do lugar onde Jonas estava, ele desceu a Jope, cidade portuária. E quando chegou ali, era o lugar onde ele, eu chamo aqui agora o lugar da decisão, o lugar da escolha. E nos diz a palavra de Deus que quando ele chegou àquela cidade, ele viu um navio gravisto. Ele viu um navio que ia para Tarsis. Portanto, ele comprou a passagem, entrou no navio, desceu e foi lá para o porão seguir a sua viagem. Então, o propósito do homem é, muitas vezes, fugir do propósito de Deus, porque o propósito de Deus, ele nos traz alguns momentos em que a gente vê que é uma missão, como Jonas achou isso difícil, uma missão séria, não levou em consideração o poder de Deus, a unção de Deus, mas ele pensou no povo, na reação, na resistência e na sua imagem, não é? Na sua alma, nos seus sentimentos, no seu próprio corpo, quem sabe? Talvez não ser recebido ali em Nínive, não ser aceito e ser talvez expulso dali. Mas por que ele não escolheu Nínive e escolheu Tarsis? A Bíblia diz que o primeiro olhar de Jonas foi para aquele navio. E para eu falar do navio, eu gostaria de dizer para vocês que Tarsis era uma cidade também conhecida, principalmente pelos grandes estaleiros, pelos navios luxuosos da época, pelos navios seguros. E aqui eu quero me referir ao propósito do homem. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes, meus amigos, Deus nos fala algo, alguém nos prega o evangelho, alguém nos fala do grande amor de Deus, da salvação de Deus. Na igreja, no âmbito cristão, alguém fala de uma obra que o Senhor coloca às nossas mãos para realizar. E ao invés de decididamente crer e confiar no Senhor, nós temos um tempo. E é exatamente enquanto a gente para pensar, para decidir, para escolher. Olha, deixar para responder a Deus depois que fizermos os nossos questionamentos, isso significa sermos tentados a desistir do propósito, a desistir do projeto. Por isso, o termo bíblico, ainda que há uma situação geográfica, mas espiritualmente nós já podemos também compreender. Jonas desceu a Jope. Quando chegou ali, a chama do envio, a garantia da proteção, não é? Tudo isso parece que ficou para trás. Parece que ele deixou lá no lugar onde fora comissionado. Viu logo um grande navio para um lugar onde ele achava que poderia se esconder. Chegar em Tarsis, procurar os grandes estaleiros, escolher um lugar para trabalhar, arranjar um bom emprego, viver ali, sendo admirado por ser um judeu, um hebreu, inteligente, onde a marca e a fama é que a própria nação era um milagre, haja vista a sua história, pensou consigo, é um bom lugar para eu cuidar da minha vida.
Senhoras e senhores, o que aconteceu? O propósito humano, não só o de Jonas, mas o nosso também, o meu e o seu, é exatamente olhar para os navios de Tarsis, olhar para a pompa, da vida, estar nos holofotes, nas famas, nas páginas sociais. Hoje, quanta gente não tem procurado a todo custo se notabilizar, tornar-se alguém que ganha muito dinheiro, às vezes dizendo tanta bobagem. A humanidade anda tão vazia de maturidade, de Deus, de conhecimento e de intelectualidade, que logo ergue à fama pessoas que muitas vezes, olhando para o lado espiritual, pouco ou nada têm para si. Mas é o que agrada, é o que chama a atenção, é o que dá ibope, é o que gera seguidores, é o que cria fama. Rapidamente, as pessoas, elas se projetam de tal forma, e muitas vezes tudo que elas fazem duram apenas um momento. É o momento do riso, é o momento do comentário. São pessoas que não têm, são pessoas instáveis, que não têm equilíbrio emocional e espiritual, não conseguem sequer conviver com uma pessoa dentro de 4 paredes. Esse, portanto, é o projeto e o propósito do ser humano. Jesus falou de alguém que pensou só em si. E diz a palavra, estou me referindo a um cidadão que estava em casa, depois de um tempo, de uma safra, de uma grande colheita, ele olhou e disse: ó minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olhem bem, para a eternidade não, mas só para uma existência humana. Pensava ele consigo: eu vou derribar os meus celeiros, construir outros maiores, depositar ali toda a safra e depois eu vou dizer para mim mesmo, para minha alma: ó minha alma, come, bebe e folga, porque tens em tesouro depósito para muitos anos. E Jesus continua dizendo: mas nessa mesma noite Deus lhe disse: louco, te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Aqui está o modelo de todas as pessoas que pensam apenas em propósitos pessoais. Meus queridos, agora vejam bem, Deus tinha um propósito e ele confiou a Jonas. Qual era o propósito de Deus? Igreja amada, meu querido irmão, eu e você que estamos dentro da casa de Deus, dentro da igreja por muitos anos, acomodados a um lugar, um ambiente de amizade, de fraternidade é verdade, de ouvir a palavra de Deus. Aliás, nesse tempo que estamos vivendo, a gente escolhe a palavra que a gente gosta, que não mexe com o nosso comodismo, com o nosso pecado, com a nossa vã maneira de viver. Nos conformamos com a salvação. Isso não é apenas uma pessoa, mas grupos, igrejas e instituições. Na verdade, é possível fazer coisas boas, mas necessariamente não significa estar cumprindo o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus para aquele dia, para aquele tempo, na vida de Jonas? Ganhar uma cidade, salvar uma cidade. E um povo que estava mergulhado na pecaminosidade. Aliás, a mensagem era tão contundente que se o povo não fizesse uma escolha certa, a cidade seria subvertida em 40 dias. Vejam, senhoras e senhores, esse era o propósito de Deus: salvar
vidas. Qual foi o propósito de Jonas? Não assumir o propósito de Deus, mas o seu próprio. Escolher uma vida mais cômoda, mais descansada, mais sossegada. E, portanto, ele fez isso. Só que, na viagem, diz a palavra do Senhor, que o Senhor ordenou um grande peixe. Mas antes veio, ao mar um terremoto, um movimento, um maremoto, uma situação tão vexatória, e aquele navio luxuoso e pomposo não teve a capacidade de se equilibrar no meio daquela tormenta. Por isso, então, os religiosos começaram a invocar os seus deuses, como se não bastasse, ou seja, não tendo solução, eles jogaram seus pertences, as cargas ao mar, e nada mudou. Deus estava ali para tratar com o seu mais atrevido desafiante, que em meio à preocupação do mundo que eu digo, daquele navio, das pessoas ali, ele estava dormindo como se estivesse feito, ou como se tivesse feito a melhor das escolhas. Diz a palavra de Deus que o comandante, ao descer lá no porão, encontrou um homem dormindo. E acorda com palavras fortes. Que fazes aqui, dormente? Invoca o teu Deus. Dize-nos qual é a tua pátria, de que povo és tu, o que fazes, qual é a tua obra, qual é o teu propósito. Naquela hora, aquele profeta, ao acordar e vendo aquela turbulência terrível, vendo aquela agitação, ele teve que confessar a um homem ímpio o seu pecado e a sua desobediência. E ele teve que abrir da compaixão da sua própria vida para salvar a dos outros. E aí a sua resposta foi: eu sou hebreu, eu temo ao Deus do céu. Confissão sincera. Tudo o que está acontecendo é por minha culpa. Lançai-me no mar e tudo se acalmará. Ainda houve uma relutância para poupar a vida daquele homem, mas tudo improdutivo. Lançaram Jonas ao mar e ali diz a Bíblia que deparou o Senhor um grande peixe, portanto engoliu aquele rapaz sem feri-lo, e ele teve ali um seu apartamento nas trevas, que ele mesmo chamou de inferno. Inferno não apenas por ser uma parte inferior, mas porque ali não tinha alguém para se comunicar, não tinha luz para ver qualquer coisa ao seu redor. E ali só tinha um jeito: ele fora encurralado, para que reconhecesse que o propósito de Deus é muito maior. Daí ele orou. Por que um peixe? A resposta é clara. Porque ele pegou um navio, e navio navega no mar. Se ele tivesse pego um transporte terrestre, teria sido um animal do campo. Se ele tivesse pego, fosse pelos ares, Deus tinha preparado também uma ave do céu. Por quê? Porque Deus toma a circunstância para nos dar lições e nos fazer chamar para o seu eterno propósito. A história de Jonas continua, mas nós vamos encerrar por causa da nossa hora. Agora vamos lá. Glória a Deus. Jonas é um espelho para nós. É um espelho
de crente, de profeta, de enviado diante de um propósito de Deus. Qual é a nossa escolha? A primeira que Jonas fez? Ou depois de sofrer sérias consequências, agora saber que ele não tinha uma bússola, ele não tinha uma direção, ele não tinha um comando, ele não tinha uma rédea para dizer àquele animal para onde queria ir. E a palavra de Deus nos diz que o peixe foi e vomitou Jonas. E, portanto, com condição dele sair, e chegando à cidade de Nínive, pregou. Deus cumpriu o seu propósito, o povo se converteu. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus cumpre o seu propósito. Aleluia. O propósito de Deus para nós, para mim e para você, irmãos, é salvar as nossas vidas, salvar a nossa família, a nossa casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Portanto, o propósito humano de escolher para a sua glória, para o seu bem-estar, saiba, Deus no seu poder desmancha e desfaz todo o propósito humano. Eu falei dos navios de Tarsis. Se lermos o Salmo 48, versículo 7, está escrito que Deus, com o vento oriental, aleluia, fez com que destruísse todos os navios de Tarsis, ou seja, expressando o juízo de Deus sobre aquela condição. Quando lemos Isaías no capítulo 2, toda uma história, nós vamos encontrar Deus agindo contra o orgulho, agindo contra a rebelião. Meus amados irmãos, queridos amigos, aleluia. Mas hoje aqui, vamos pensar um pouco. O foco da nossa mensagem é Cristo Jesus. Paulo disse, quando fui pregar entre vós, não pensei em outra coisa. Não fui preparar um discurso com retórica, né? Com a língua rebuscada. Eu fui em demonstração de espírito e de poder. Eu estou falando, disse Paulo, do poder de Deus, o evangelho, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 30, nós lemos, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Cristo Jesus, meus irmãos, meus amigos, veio cumprir um propósito de Deus na terra. E não apenas o propósito de salvar a gente, de tirar a gente do poder e do domínio do pecado, mas foi transferir esse propósito de Deus, que é a salvação da humanidade, para que a gente desenvolva, glória a Deus, né? No judaísmo, por exemplo, a história de Jonas representa o ensino da Techuvá, que é a capacidade de se arrepender e ser perdoado por Deus. No Novo Testamento, Jesus se denomina maior do que Jonas e promete aos fariseus o sinal de Jonas, que é a sua ressurreição. Ele disse, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, o Filho do Homem também, aleluia, o fará. Glória a Deus. Então, em Cristo Jesus podemos descobrir o verdadeiro propósito da nossa existência. Se estamos cansados, aleluia, e oprimidos, ele convida, vinde a mim e eu vos aliviarei, né? Porque Jesus é mais poderoso, Jesus é maior. Glória a Deus, Jesus é maior do que o templo. Jesus é o Senhor do sábado, Jesus é maior do que Salomão e todas essas histórias do passado, aleluia, glória a Deus. Então, vai se refletir no ministério de Jesus, na pregação de Jesus. Aleluia. Jesus diz aqui quem é maior do que Salomão. Por quê? Porque disse Jesus, a rainha de Sabá se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, porque ela saiu da sua terra, né? Lugar de misticismo, que não tinha resposta, e ela ouviu falar de Salomão, e foi, e ouviu, e o assistiu, e ela disse, na verdade,
aleluia, a bênção, a sabedoria e a riqueza aqui é maior do que me falaram. Glória a Deus. Portanto, descubra hoje o seu verdadeiro propósito de vida em Cristo Jesus. Pare de ver a vida, o trabalho como castigo, sofrimento. Substitua pelo conceito de realizar um propósito. O que é isso? Será que estamos falando que alguém precisa aceitar a Jesus e perder toda e qualquer alegria aqui da terra? Os prazeres, as realizações pessoais, profissionais, familiares? Não, senhores. Aceitar e receber Cristo Jesus e assumir um propósito de Deus na terra é ser abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nessas regiões celestiais. E aqui, glória a Deus, vamos viver maridos felizes, esposas felizes, filhos felizes, profissionais felizes, tudo de êxito, tudo de sucesso. Mas do que mais, estamos aqui, aleluia, mas o nosso pensamento é em Cristo Jesus, é no céu, é numa pátria muito melhor. Por isso, Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 3, ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, em outras palavras, se já nasceste da água e do Espírito, se tiveste um arrependimento genuíno e procuras ser um seguidor de Jesus, pense, busque nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Glória a Deus. O homem espiritual, ele é reconhecedor de que foi colocado na terra para um propósito e ele é capaz de cumpri-lo, buscando incessantemente o significado das coisas através de um caminhar com Deus. Hoje é o dia da sua escolha. Hoje, amigo, é o dia da sua decisão. Quero orar com você. Glória a Deus. Propósito de Deus, propósito humano e resultados. Positivos ou negativos, né? Por isso, vamos ficar com a palavra de Deus que diz: eis que os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Quero orar com você. Meu amado irmão, meu querido amigo, é hora de nós fazermos uma reflexão. Se estamos em Cristo, estamos cumprindo o seu propósito? Somos a sua reprodução no seu caráter, na sua missão? O que Deus nos falou há algum tempo e nós esquecemos? Preferimos os navios de Tarsis, preferimos as famas desta vida. Hoje é dia de fazer uma escolha. Quero orar com você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E nesta hora coloco-me diante de ti, Senhor, diante da veracidade da tua palavra. Que mensagem contundente. Ela fala ao meu coração, dizendo que eu preciso ser um seguidor teu, conhecer os teus propósitos para que eles sejam executados através da minha vida. Para tanto, coloco-me à tua inteira disposição. Reconcilio-me contigo. Perdoa, Senhor, por todos os momentos em que eu desci para pensar sobre a minha vida e que eu dei aquela olhadela para o bem-estar, para a qualidade de vida. Eu pensei num futuro tranquilo e melhor para mim. E com isso, esqueci da tua palavra que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Hoje aqui, eu quero me arrepender de toda omissão, de toda comissão, e eu quero assumir o teu propósito. Não quero ser apenas aquele cristão que acomodou-se no seu habitat,
no seu status de fé, no seu status espiritual. Eu quero ouvir aquela voz que Isaías ouviu. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu quero dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Quero nesta hora agradecer a todos que permitiram entrar em suas casas, suas residências, ficar com você um pouco, onde juntos louvamos a Deus, agradecemos ao Senhor e acabamos de receber esta palavra de Deus. Fica a pergunta e você responde ao Senhor. Qual é a tua obra? Qual é o teu propósito? O que você acha da vida, da luta, do trabalho, quando poderia transformar tudo isto em bênção como um propósito de Deus também para a sua vida? Vamos orar. Senhor, te entregamos esta celebração, agradecendo por todos os nossos ouvintes, certos de que teremos uma semana na tua presença, na tua paz. Dormiremos e acordaremos contigo, ou aqui ou na eternidade. Tu és nossa origem, tu és nosso destino. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Um grande abraço e até a próxima semana. Que Deus continue abençoando a sua vida. E saiba, vida feliz é vida com propósitos de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém, 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 amém. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém, amém,
sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença irradiante me cerque, onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é forte, pelo dia, pela noite, em tua ida, em tua vinda, ao chorares, ao sorrires. Ele é forte, 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 ele é forte. Olá, meus preciosos, graça e paz. Venho aqui agradecer a todos vocês, a igreja, os amigos que colaboraram, que cooperaram na conquista das 1000 inscrições. Então quero convidar você para que agora retomemos formando um grande exército na conquista daquelas pessoas que serão alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Muito obrigado por seu gesto, muito obrigado por seu esforço, seu carinho e sua dedicação. Tudo isso mostra que você tem amor às vidas e quer ver o reino de Deus se propagando na terra. Muito obrigado, Deus abençoe.